Oi, mulheres livres, estamos aqui para o nosso vídeo, para honra e para a glória do Senhor. Estava sumidinha, mas voltei. O restante do vídeo pode estar um pouquinho diferente, mas é porque eu regravei esse início. Então, vamos lá para a palavra que Deus me entregou para hoje. E o vídeo de hoje é sobre algo que veio numa conversa com uma amiga minha, uma irmã em Cristo, que nós estávamos conversando. Ela estava passando por momentos onde ela não estava conseguindo se entregar, a deixar o Espírito Santo agir nela, ela não estava conseguindo isso. Por que ela não estava conseguindo isso? Ela me contando, e a gente percebeu que ela não estava conseguindo isso porque ela pensou que para entregar a Cristo, frequentar a casa do Senhor, ela tinha que mudar tudo o que ela era para estar lá. Ou seja, ela achava que era algo que ela, com a própria força dela, faria. Com a questão da religiosidade, né, que é seguir tudo de uma forma... como está aqui, nós devemos fazer isso, mas não é nós que vamos fazer isso pela nossa força, é a força do Espírito. E o Espírito Santo me usou para falar com ela que não é ela que vai fazer algo, é o Espírito Santo que vai fazer algo. Então ela tinha que permitir o Espírito Santo entrar nela ou ele trabalhar nela para ela conseguir fazer aquilo que agrada ao Senhor, porque não é pelas nossas mãos, porque a nossa carne é pecaminosa. E Cristo também não quer nada de nós. Ela também tinha esse peso que ela achou que tinha que fazer coisas para Deus, como se fazer coisas para Deus depende da nossa salvação. Mas do que valeria a morte de Cristo na cruz, já que era pela nossa força do braço? Antes de Cristo vir, vemos na palavra de Deus que fazer pela força do braço e só seguir as leis não estava funcionando. Então Deus já havia preparado o Cordeiro, Cristo, para morrer por nós, para tirar esse peso de disciplina com a nossa força, sem algo divino sobre nós. Então Cristo morreu e deixou o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos capacita a viver em santidade. E não nós, antes de aceitarmos o Espírito, vivemos em santidade para ir até Deus, porque a palavra de Deus fala que Cristo ele veio para os doentes e não para os sãos. Então nós somos doentes, precisando daquele que tem a cura, precisando daquele que tem a libertação, precisando daquele que tem a nossa salvação, precisando daquele que nos capacita, que é o Espírito Santo. E a palavra que me foi entregue para falar aqui para vocês Deus não te cobra, Ele te chama. Muitas vezes você crê em Deus, você tem uma comunhão com o Senhor, mas está afastada da comunhão com os irmãos na igreja porque você sente que tem um peso, você tem que mudar muitas coisas, você tem que seguir um cronograma, você tem que seguir um estilo de roupa, você tem que seguir tudo muito cronometrado. Eu até falei aqui no meu canal sobre a importância de nos vestirmos de forma apropriada, não levarmos o irmão a pecar. Mas isso é algo que a gente faz porque o Espírito Santo nos capacita. Não é algo que nós, com o nosso entendimento, com a nossa força, vamos conseguir. Porque a carne é fraca, a própria palavra de Deus fala. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Como a carne é fraca, então, se for só nós, sem deixarmos o Espírito trabalhar, não vamos conseguir fazer nada. O caminhar com Deus te muda, o caminhar com Deus te transforma, quando você permite que Ele te transforma. Então, você às vezes segue ao Senhor, tem fé em Deus, mas se sente às vezes presa, às vezes amarrada, se sente travada porque você pensa que deve ser como todo mundo que está dentro da igreja, que está lá há mais tempo, se porta de forma como Deus pede. Você acha que às vezes você deve já chegar dessa forma, ou então você tem medo de mudar quem você é, você fala, mas eu não consigo, eu gosto. Sim, nós gostamos, a carne gosta das coisas desse mundo, mas como eu falei, o que nos ajuda a tirar os olhos do mundo e olhar para o alto é o Espírito Santo. Então você pensa que às vezes Deus está te cobrando algo, mas Deus não está te cobrando nada. Ele só quer o seu coração, Ele só quer você disposta a deixar Ele trabalhar em você, porque é Cristo que nos purifica. Se quando eu aceitei Jesus, se eu pensasse nas coisas que eu mudei, talvez eu não teria ido, porque eu estava pensando em algo que ainda não chegou. Isso é uma famosa ansiedade também, né? Quando a gente imagina coisas que ainda não aconteceu, quando a gente
começa a criar coisas na nossa mente que não aconteceu. Então, quando vamos buscar a Deus, já pensamos, mas eu tenho que mudar isso, tem que... como se fosse o nosso braço. Não é o nosso braço, é Cristo, é o Espírito Santo. Então, a palavra de Deus fala, venha a mim todos vocês que estão sobrecarregados e eu aliviarei o seu jugo. O seu jugo não é só os problemas da vida. Aliviar o nosso jugo não é só as tribulações, mas esse peso da religiosidade, esse peso de você ver que precisa melhorar, mas você não tem forças para conseguir, porque você acha que é o seu braço que está fazendo isso. Ou então você frequenta uma igreja onde tem muitos ritos religiosos, que sim, é importante, mas às vezes você faz por ser um rito religioso e não de todo o coração. E quando não fazemos as coisas de todo o coração para o Senhor, é como se fosse uma ou qualquer outra coisa, mesmo menos algo que está adorando ao Senhor. Então, Deus não cobra nada de nós, porque Ele não precisa nada de nós. E eu vou ler algumas passagens aqui que diz muito sobre isso aqui que eu estou dizendo para vocês. Vou ler agora para vocês Gálatas 5:1, que diz assim: foi assim que Cristo nos libertou. Agora cuidem de permanecer livres e não fiquem novamente presos pelas cadeias da escravidão. Escutem bem o que eu, Paulo, digo a vocês. Se vocês estão contando com a circuncisão e a guarda das leis judicas para fazê-los justos diante de Deus, então Cristo não pode salvá-los. Eu vou repetir. Qualquer um que se deixa circuncisar precisa obedecer toda a lei. Cristo é inútil para vocês se estão achando que pode saldar a sua dívida para com Deus pela guarda daquela lei. Vocês se privam da graça de Deus. Mas nós, pela ajuda do Espírito, estamos aguardando pela fé a justiça que é nossa esperança. Porque os que estão em Cristo Jesus não precisam se preocupar em serem circuncidados ou não, porque a circuncisão não tem efeito algum, pois tudo quanto que precisamos é a fé operando pelo amor. Aqui a circuncisão é a lei, né? Que a lei dizia que todos deveriam ser circuncidados. Gente, baralhou minha língua. Mas vamos lá. Todos deveriam fazer a circuncisão pela lei antes de Cristo vir. Mas quando Cristo veio, isso não foi anulado, porque não é pelas leis que seremos salvos, é pela graça de Deus. E Jesus também diz lá em Mateus algo muito sobre isso. Vou falar para vocês. Em Mateus, diz assim, Mateus 23:1-4. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus sentam na cadeira de Moisés, obedecem e fazem tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. O que aqui quer dizer? Que esses fardos da lei, que esse peso da lei, que essas coisas que a lei impõe, são só fardos, porque de fato aqui Paulo nos diz que somos salvos pela graça. E em Mateus também diz assim, mestre, Mateus 22:36 diz assim: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: ame ao Senhor o seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a você mesmo. Esses são os dois mandamentos mais importantes. Aí termina: desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que importa não são as leis em si, mas nós amarmos ao Senhor, o nosso Deus, de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e amar o próximo como a nós mesmos. Então não é a lei que nos salva. Então nós não precisamos desse fardo da lei sobre nós. Então você não precisa ficar pensando: como eu vou à igreja se eu estou assim, se eu estou assado? Ou você precisa pensar: eu tenho que ir na igreja, mas tenho que me vestir assim, assado. Deus não nos chama para isso. Deus nos chama apenas para entregar para Ele, porque é Ele que vai aliviar o nosso fardo. O Senhor não precisa nada de nós. Na palavra dele também fala, em Salmos 33:9 diz assim: pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo se estabeleceu. Se aquele que tudo falou, tudo se fez, tudo ordenou e tudo se estabeleceu, o que Ele precisa de nós, pecadores, que estamos aqui hoje, mas amanhã podemos não estar? Do que o Senhor precisa de nós? Então o Senhor não te chama para nada, Ele não quer nada de você, Ele quer apenas o seu coração. No processo onde o Senhor nos transforma, Ele vai pedindo as coisas para nós, mas antes dele nos pedir algo, Ele primeiro nos cuida, nos purifica, derrama da sua graça, porque Ele vai ser a partir da graça dele que vamos fazer
que vamos fazer aquilo que Deus nos pede. Então, hoje, se você sente um peso ao pensar em ir à igreja, ao pensar em se estabelecer numa igreja, a pensar em caminhar com Jesus e acha que você vai ter a força do seu braço para fazer isso ou aquilo na sua vida, entenda, não é a sua força, é a força do Senhor, é o Senhor que vai te capacitar. A palavra de Deus em Colossenses 2:8 diz assim, deixa eu ler aqui para vocês. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, seguindo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estas perfeitos nele, ao cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão do despojo do corpo, dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. O que aqui quer nos dizer? Para a gente não nos prendemos naquilo que a lei, de forma bem religiosa, nos impõe, porque nós somos sim circuncisados, então nós temos sim a lei, mas a lei veio a partir da morte de Cristo, é isso que nos fala. Eu até dei uma gaguejada aqui, porque são palavras mais difíceis, essa é uma versão um pouquinho mais difícil as palavras e eu não tenho o costume de lê-la. Então saiu meio torto aqui, mas eu acredito que vocês conseguiram entender, é só vocês buscarem aí, Colossenses 2:8, vocês podem ler do 8 até o 11, que vai falar sobre isso. Então, a circuncisão que temos veio a partir de Cristo e não por nós. Então, não somos nós que vamos conseguir nos mudar. Não somos nós que vamos fazer qualquer coisa pelo nosso braço. É a força de Deus. E o engraçado é que quando eu ia conversar com essa moça, eu antes falei, Senhor, o que eu falo com ela? Eu comecei a colocar um peso sobre mim, uma preocupação. Senhor, o que eu vou falar? Como que eu vou falar com ela, Pai, se ela tá precisando de uma palavra? O que? Eu achando que era o meu entendimento, que era a minha inteligência, que era a minha capacidade linda, que iria falar algo que poderia ajudar essa moça que veio aqui ontem. Mas não. Quando eu parei de focar, eu só tive uma conversa normal, o Espírito Santo foi me conduzindo, porque eu não foquei em eu fazer com o meu braço. Eu deixei o Espírito Santo me conduzir, e é para isso que Cristo nos chama. Ele não nos pede nada, ele só quer o nosso coração. E quando entregamos o coração, ele faz tudo. Mas não é o nosso braço, é o Espírito Santo que vai trabalhando em nós. Então, tudo aquilo que está errado em nós, não é nós com a nossa vontade que vai mudar. É o Espírito Santo que vai nos mostrar que está errado. E por amor a Cristo, por amar ao Senhor, nosso Deus, de todo o coração, de toda a nossa alma e todo o nosso entendimento, nós vamos querendo mudar, porque queremos obedecer ao Senhor. Não é algo que pode ser imposto. Eu, muitas vezes, no início, assim, que eu comecei a falar do Senhor, eu impunha muito a lei, porque eu via que a pessoa estava no erro e impunha a lei como se fosse por causa da minha palavra, impondo a lei, que a pessoa iria mudar. Mas sim, nós devemos advertir os irmãos, porque a palavra de Deus fala, mas tem pessoas também que não estão preparadas para talvez questões de algumas advertências, porque ela ainda não teve uma maturidade um pouco mais espiritual. Então o Senhor veio me mostrando também que não é a minha fala que muda, que não é o que eu estou falando sobre a verdade dele que vai mudar o outro. É o Espírito Santo que vai fazer a obra. Nós não mudamos ninguém, é apenas o Espírito Santo. Se não mudamos ninguém, também não mudamos nós mesmos. Nós temos que dar o primeiro passo, que é permitir que Cristo entre, habite e faça a obra. E não lutar contra o Espírito Santo, porque muitas vezes nós aceitamos o Senhor Jesus e lutamos também contra isso. A gente não tem mais vontade de fazer algumas coisas, mas fazemos, parece de pirraça, mas não de pirraça, mas também nós acostumamos com certos tipos de comportamentos que às vezes a gente faz sem vontade. Não temos vontade de fazer muitas coisas quando aceitamos o Espírito Santo, mas como é algo que a gente sempre repetiu lá atrás, parece que a gente começa a repetir. É como se fosse uma briga contra o Espírito Santo. O Espírito Santo já está em você, já está trabalhando, mas a gente ainda volta a velhos hábitos, porque a carne, ela parece que é teimosa, ela não quer deixar o velho para trás. E não só a carne, nós até mudarmos a nossa vida, de deixar de fazer coisas para fazer algo novo, a gente sempre luta, parece que a gente insiste no velho e não deixa o novo vir, o novo de Deus, o novo do Espírito nos transformar, e o novo também na nossa vida. Às vezes a gente busca coisas que já foram porque não queremos o novo, ou porque acostumamos com aquilo. Então o Senhor nos ensina hoje que não é nosso braço e Ele não nos pede nada, Ele só quer o nosso coração. Você que está às vezes afastada,
Você que está afastado da igreja, tem fé em Senhor, tem esse peso da religiosidade, é só um peso que Jesus não impôs para você. Ele pede para você colocar os fardos sobre ele, até esses fardos da religiosidade, porque o que te transforma, o que te salva, não são as suas obras, e sim é o sangue de Cristo. Amém? Então é isso, mulheres livres, que você que quer voltar para a casa do Senhor, que quer ter mais comunhão com o Senhor e não está indo por este peso, lembre-se, Deus não te cobra nada, Ele só pede o seu coração. Entregue para Ele, porque é Ele que vai te mudar, o Espírito Santo, e não o seu braço. Amém? Até semana que vem ou até o próximo vídeo.